Bem-vindo ao podcast 2 em 3, onde a gente te ensina a dobrar o seu patrimônio em até 3 anos. Hoje o tema é o seguinte: os 5 erros que te impedem de dobrar o seu patrimônio em até 3 anos. Provavelmente você está cometendo algum desses erros se você quer investir em imóveis e dobrar o seu patrimônio. Eu sou Leandro Cardoso, investidor, empresário, e eu estou aqui com Adriano Lima. Se apresente pro pessoal, por favor, Fala Lima. pessoal, tudo bem? Sou o Lima, criador do método 2 em 3. Para quem não sabe o que significa dobre seu patrimônio em até 3 anos. Acredite se quiser. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos erros que a maioria das pessoas cometem quando vão investir em imóveis, né, Leandro? Exatamente. Ó, antes de começar, já deixa o like nesse vídeo aqui, compartilhe para alguém que quer investir em imóvel, algum amigo seu que quer investir, talvez a família, manda para a esposa também, porque se você quer investir, se você quer criar um patrimônio, de Sem a fato, esposa der o aval também não se a sai. esposa não der o aval, não vai funcionar. E daí, então é melhor você criar um patrimônio para sua família aí, multiplicar o patrimônio. Então a gente também é investidor, a gente faz parte desse método, a gente utiliza esse método no dia a dia Sem para dúvida. investir em Para imóveis, prosperar, para para prosperar. multiplicar patrimônio e para não deixar de ter uma aposentadoria mais tranquila no futuro, né, Leandro? Exatamente. E assim, a gente está falando aqui, duplicar o imóvel em 3 anos. Mas você imagina levar isso para 12 anos. E vai dobrando, e vai dobrando, Vai vai dobrando, vai dobrando. dobrando, vai dobrando. É um juro composto, basicamente. O que você tinha, que você investiu 100 aqui, daqui 3 anos você tem 200. Daí mais 3 anos, o 200 vai para 400. E E, é- depois vai para 800. E e depois vai assim para 1 vai. milhão e 200. Exatamente. Ou Então, seja, se você quiser sair do jogo daqui a uns 12 anos, você vai ter. 12 Nessa vezes mais. conta, vai sair um milionário. Se botar 100 mil, você vai sair milionário em 12 anos. É um ganho absurdo. Se fosse isso numa renda fixa, você talvez tivesse 4 vezes isso. Em 12 anos, a renda fixa, tranquilamente, uma renda pagando 12% ao ano. Em Isso 12 se a taxa anos, Selic manter, né? se a taxa Selic manter, você vai multiplicar o patrimônio a cada 7 anos. Mais ou Tá? menos. Mais ou menos isso aí. No cenário que a gente tem hoje, Sem porque mexer no recurso. pode ser que piore. Sem mexer no recurso. Sem mexer, deixando o dinheiro lá parado, exatamente. Exatamente. E aqui a gente está falando que em 12 anos você consegue multiplicar em 12 vezes o patrimônio. É É uma incrível. premissa forte, mas é aquilo que a gente fala. Tem que seguir a risca para a gente poder fazer o acompanhamento total, né? Sabe que nem eu tinha feito essa conta, Lima. Eu fiz agora aqui, eu me impressionei, porque às vezes a gente olha só para o curto prazo, né? O brasileiro, todo mundo tem a visão de olhar só para o curto prazo. Quanto que eu tenho agora, mas quando a gente joga isso para o futuro, como é que fica isso, né? No A futuro conta é muito é forte, muito né? louco, porque a gente falou aqui dobrar o patrimônio em 3 anos. Só que se eu dobro, depois eu dobro, depois eu dobro de novo, quer Quadriplica o dizer que patrimônio. eu quadrupliquei, só que é em cima do valor. No segundo ano eu já estou multiplicando em cima do valor que eu já dupliquei. Lá Exatamente. no segundo ciclo. Sem a exposição total do caixa, né? Exato. É uma premissa muito forte e a Muito. gente quer que todo mundo prospere. E tenho certeza que para a pessoa que está querendo investir no mercado imobiliário, essa conta faz muito sentido. E talvez quem está nos assistindo aí pense, ah, mas quem que são esses dois aí para estar falando, né? Bom, eu já trabalho como investimento e também sou empresário há muito tempo aqui em Florianópolis, tenho empresa e tudo mais, e o Lima é o queridinho de alguns famosos aí, ele assessora muita gente grande Imobiliário. do mercado imobiliário. Pode falar algum dos seus clientes aí, Lima? Posso? Vou falar, acho que o mais conhecido é o Dorival Júnior, nosso técnico da seleção, né? Que eu acho Técnico da seleção brasileira de meu cliente é futebol. quase 7 anos. O Raniel do Corinthians é um cliente meu. Enfim, eu tenho diversos aí que eu não posso falar, mas eu acho que esses dois aí dá para ter uma ideia da responsabilidade que a gente carrega quando a gente fala de investimentos, né? Tem o Bira também, não tem? Que O é o Biro, técnico, técnico da seleção do Sub-15 Nova York, mora lá fora, mora né? lá Então fora, tem já muita comprou gente que 4. Então a gente vai fazendo uma carteira bacana e depois que entra e começa a prosperar, não sai, né? Não, perfeito. Então vamos entrar nos temas aqui que a gente tem, né? No tema de hoje, 5 erros que impedem o pessoal de dobrar o patrimônio em 3 anos. Qual que é o primeiro erro, Lima? Vamos Antes, entrar aí para só nós. para só fazer a ressalva, o Sim. Biro ali a gente tem um depoimento dele, né? Depois, para quem quiser ver, Ah, a gente tem um bacana. storytelling do Biro contando a história dele Ele com o gravou um método 2 em vídeo 3. Gravou. falando que conseguiu multiplicar o Como é que patrimônio. foi a performance dele? Para quem ainda tem algum tipo Perfeito. de dúvida, a gente faz questão de compartilhar depois no outro momento oportuno. Ótimo. Se na edição der para colocar, a gente coloca aqui, senão a gente deixa o link embaixo no Para comentário pessoal. também. E pode mandar Isso. o WhatsApp do Biro também, pode ficar à vontade. Biro é de casa. Vamos lá. Leandro, 5 maiores erros. O primeiro, não tem necessidade de ter tanto dinheiro para ter o primeiro imóvel ou o primeiro investimento. É uma coisa que todo mundo pensa quando a gente fala de imóvel. Meu Deus, um imóvel hoje eu tenho que juntar muito dinheiro. Sem dúvida que ao longo do tempo você vai ter que juntar para poder pagar o imóvel, mas não tem necessidade de ter 500, 600, 700 mil reais
para dar de imediato. Quer dizer, muita gente erra no sentido de querer guardar uma quantidade muito grande de dinheiro para depois comprar um imóvel. É isso que é o erro, não precisa. E essa conta é muito ruim, né? Porque se tu guarda muito dinheiro durante muito tempo, o imóvel vai valorizando cada vez mais. Então, aquele imóvel que você poderia ter comprado, você já não compra mais. Então, o teu poder de reposição, o VPL, já não atende. Então, Porque às vezes a pessoa quer guardar o dinheiro para comprar o imóvel à vista, mas aí o imóvel valoriza mais e tu não consegue guardar dinheiro não, a ponto que o imóvel vai valorizando. vai sempre correr atrás da cenoura, que a gente fala, o coelho, né? Então, quando a gente fala de comprar um imóvel sem ter necessidade de ter tanto dinheiro, evidente que tem que ter uma entrada, a gente tem alguns mecanismos que têm facilidade de financiamento direto com consultora, para não ter que ter esse prazo longo para poder fazer esse primeiro movimento, né? Sim, Lima, mas assim, se a gente vai financiar, né, por exemplo, dificilmente alguém vai ter um crédito, por exemplo, na Caixa Econômica. Quero que tu me explique melhor isso, né? Porque tu fala assim, não preciso de muito dinheiro para investir em imóvel. Mas como é que é o padrão hoje, né? Vou investir na Caixa Econômica ou no Santander, dificilmente eles vão liberar. Um valor muito alto. Eles vão pedir, sei lá, 50%, 40% de entrada, porque se eu vou comprar um apartamento de 1 milhão, às vezes 2 milhões. Eles vão pedir Estamos 30% a falando 40%. É. O banco, tradicionalmente, pede 30% a 40%. Como a gente está falando de um método diferente. Só para eu entender, então, se eu vou comprar um apartamento de 1 milhão, normalmente no banco, a gente iria investir 300 mil. No mínimo. Com o método 2 em 3 é diferente. Porque Exatamente. existem outras opções. Fala um pouco mais sobre isso. Existem muitas facilidades, nas quais uma delas é de 8% a 10% de entrada. E de 8% a 10% de entrada. E um parcelamento direto com a consultora em até 100 vezes. Sem necessidade de comprovação de renda ou comprometer o crédito do CPF da pessoa. Quer dizer o seguinte, diferente do banco, que eu vou lá, ver se eu tenho crédito para pegar 500 mil, fora a construtora... Né? E vai tempo, e vai energia, e não tem a necessidade, a garantia que vai ser aprovado o crédito. Diferentemente aqui, você tem uma parcela que cabe na sua realidade financeira. Hoje, graças a Deus, nós temos um clube estável que fica de 5% a 6% ao ano. Qualquer financiamento com o banco, nós estamos falando de 8% a 9% com um score fantástico. Daí para mais, é. E mais 11, uma vantagem, 12. Caso você queira, no segundo momento, comprar um imóvel próprio ou fazer algum outro tipo de desenvolvimento, esse financiamento direto, ele não impede o seu crédito no banco. Então, sim, porque, por exemplo, à parte. Se eu tô comprando, tem esses dois copos, um copo e uma xícara aqui. Esse aqui é um apartamento, esse aqui é outro apartamento. Se eu for no banco comprar esse aqui, vamos supor que esse aqui custa 500 mil, esse aqui 1 milhão. Ele vai me dar o crédito. Eu não vou conseguir pegar mais crédito para comprar esse aqui, dificilmente. Porque já tá tomado. Porque eu já tenho o crédito, que é o meu score lá que o banco vai me liberar. É o limite, né? Se eu quiser comprar com a construtora, eu consigo pegar esses dois aqui. Exatamente isso, né? E eu consigo dar uma entrada talvez menor do que eu pagaria em um desses só. E isso, desse formato tá explicando, facilita muito as pessoas a entenderem de como é mais fácil, mais rentável e menos burocrático, porque o processo de financiamento é muito desgastante, pode demorar até 120 dias. Fora a expectativa de, por exemplo, a necessidade de uma entrada do financiamento não é a garantia que tu vai aprovar. Então tem a certa expectativa de se o imóvel vai vir para você ou não vai. E aqui a gente já tem a garantia que você já consegue investir diretamente agregando seu patrimônio. Deixa eu entender, a gente está falando de imóveis na planta, né? Vamos deixar bem claro aqui como é que seria isso na prática. O que é para quem está querendo investir do outro lado, o que essa pessoa tem que buscar? Ela tem que buscar, então, uma entrada baixa. Eu não vou nem falar do tipo de imóvel ainda, depois eu acho que a gente vai entrar nesse assunto, mas diferente de comprar um imóvel e financiar pelo banco, você vai procurar uma construtora que financie quantas parcelas normalmente é ideal? O ideal é o que caiba no seu bolso, mas obviamente quando a gente está falando para comprar para revender, se você comprar numa região certa que investindo, muito né? mais que o normal, você tem que comprar aí na faixa de 100 vezes. 100 vezes, sempre ok. o máximo para a pessoa que comprar de você depois não ter que botar tanto dinheiro na hora da revenda. Isso facilita depois na liquidez, então. Exatamente. Porque em vez de eu comprar um imóvel e pagar inteiro, a outra pessoa que comprar tem que pagar inteiro. Essa pessoa que comprar depois de mim, eu fico 3 anos com o imóvel, ela paga o que eu já paguei mais o meu ágio, né? O meu ganho. Lucro. E ela continua pagando o financiamento direto para a consultora. E você não tem nenhuma responsabilidade a partir do momento que a pessoa começa a pagar as parcelas para a consultora. De maneira fácil, né? Então, a partir do momento que a pessoa compra de você o imóvel, você se exime de qualquer coisa, realiza o lucro, pode ir dobrando o patrimônio como a gente tem feito. Você já vai ter validado o método e assim você vai dobrando e dobrando a cada 3 anos. Certo.
Claro que tem que ter um cuidado para ver a construtora, isso que você ensina no método 2 em 3, né? Claro que a gente não vai conseguir entrar em todos esses detalhes aqui, a gente já falou em outros vídeos e outros podcasts sobre como escolher uma construtora e tudo mais, porque a gente está comprando algo na planta. Exatamente. Então não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas então uma entrada baixa de 8 a 10%. Exatamente. Vamos supor que eu esteja comprando aqui um apartamento de 500 mil, E eu tá vou estar falando dando uma de entrada 40 de a 50 mil 45, reais. 45 mil reais. Exatamente. Para É nosso óbvio que é um público, valor alto, mas para qualquer pessoa que está querendo investir, né? Não é tem que sair da zona de segurança, né? Tem que sair, né? Se você quiser prosperar, tem que fazer diferente, né? metade de um carro, né? A gente tá falando aqui, é muito dinheiro. Não, é bastante dinheiro, claro, mas a gente tá falando de investimento. Então a gente presume que do outro lado, quem tá assistindo tem algum investimento Vai ter que ter uma guardado. dose de esforço, né? Exato. Vai ter que ter. Qualquer coisa que você queira fazer, especialmente com uma premissa dessa, você vai ter que se esforçar um pouquinho, né? A gente tá falando de agregar patrimônio, dobrar patrimônio, então a pessoa do lado de cá, o investidor, tem que ter a consciência que isso também é uma responsabilidade de poder fazer esse esforço para prosperar e lá na frente ter uma vida muito Tô mais plantando, tranquila. né? A pessoa tem que estar plantando, ela tem que Se não plantar plantar, não agora colhe. para colher lá na frente, Se sem plantar dúvida. abacaxi, não come melancia, né? Então Não pega tem melancia. como. Então tem que... E às vezes tem gente que acha que investir em carro é investir em alguma coisa, né? Carro não é investimento, só para deixar claro, né? E a gente tá falando de uma entrada aqui que é 45 mil às vezes. Tem apartamentos até mais baratos, Tem claro. a partir de 20, 25 mil reais, mas a gente tá falando isso para as pessoas terem consciência que não é aquela coisa, meu Deus, eu tenho que juntar tudo isso de uma vez. Tá. A gente tá querendo mostrar como dá para viabilizar as pessoas a encurtar esse momento de compra e investimento, né? E o crédito, como é que é? A construtora, ela avalia o crédito, ela avalia o CPF, como é que funciona isso para... Porque o banco, ele faz muito isso, né? Tem lá todo burocrático e tudo mais. Todas as construtoras, elas têm essa burocracia do banco, normalmente não. As consultoras nessa modalidade não fazem essa análise em virtude que o imóvel é da consultora até que você pague a última parcela. Tá, então é claro que ela fica... Ela tem que ter algum tipo de segurança, né? A segurança dela é o imóvel, como tu tá pagando na planta, a tua obrigação é pagar, e a obrigação dela é te entregar lá no final de 4, 5 Exatamente. anos, dependendo do prédio, O do que tamanho, não né? impede você de revender o ativo. Então isso é Isso muito é importante interessante. ressaltar. Não precisa o imóvel estar quitado para poder revendê-lo e ter o ágio. Não precisa ficar pronto. Então Não, o quê? e 2 nem anos? quitado. Quanto tempo? 2 anos, às Pra vezes, o ficar cara pronto, comprou na imóvel- planta? O imóvel, a gente, no nosso método, a gente sempre fala a pessoa carregar 3 anos e geralmente, nessa modalidade, o imóvel fica pronto de 4 a 5 anos. Tá, legal. Isso é interessante, porque às vezes a pessoa compra na planta, ela acha que só vai ter liquidez quando ficar pronto, né? E não é. É basicamente 2 anos e meio, Já é o que você precisa deixar num CDB. Qualquer CDB aí que você quer deixar um rendimento de 11% ao ano, às vezes, uma renda fixa, né? No mínimo 2 anos, até para te pagar menos imposto de renda. Exatamente. Engana-se quem acha que o IPCA mais 6% pode sacar a qualquer momento. Nas entrelinhas sempre tá aquela em letrinhas pequenas que não pode sacar o dinheiro, não pode mexer durante X tempo, caso saque, perde uma rentabilidade bem considerável. Então, não estamos querendo falar contra o mercado financeiro, longe disso, mas quando você for fazer um investimento com o seu gerente ou com quem quer que seja, analisa as entrelinhas que sempre tem uma surpresinha ou uma coisinha a ser validada. E tem coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, né? Eu acho que faz uns 10 anos que eu invisto já também na parte de investimento com corretor e tudo mais, e tem surpresinhas que a gente vai pegando depois, né? Até investir no tesouro, às vezes você pode sacar a qualquer momento. Mas veja bem, se você comprou um título pós-fixado e o juro estava em 6%, daqui a pouco esse juro sobe, o seu título que você comprou, você vai ter que vender com deságio, você vai sair perdendo se você precisar vender Se ele, precisar liquidar. se precisar liquidar. Então, assim, ele tem liquidez, a qualquer momento você pode vender o título de Só tesouro. que você pode ter, Só que você depende da taxa de juro, em vez de ter o ágio, vai ter que ter o deságio. pode ter o deságio e pode ter o ágio. Mas Essa o ágio não é também nada muito gigantesco. Essa é uma vantagem de investir em imóvel que a gente fala de uma previsibilidade, né? A gente tem uma cadeia a seguir, a gente tem uma escadinha de como as coisas são. Então, o imóvel não vai na planta, não vai comprar a 500 mil, depois de 6 meses ele tá valendo 300. Até porque a construtora, ela regula isso, né? Na planta, ela vai aumentando a tabela até vender tudo os apartamentos. Lei de mercado, vai vendendo, vai subir na tabela. Sim. Né? Perfeito. Então, acho que ficou claro que o primeiro erro é achar que você tem muito dinheiro para comprar um imóvel. A gente já explicou que não precisa disso. Exatamente. Obviamente, você vai ter que encontrar uma construtora de confiança para você fazer isso com um investimento na planta. Exatamente. Inclusive, é muito mais barato eu comprar na planta, mas a gente vai falar disso depois, né? Segundo erro, Lima, o que tem para falar? A gente fala muito sobre comprar imóvel somente na região local, né? Então, quando a gente fala de investir em imóveis... Quer dizer,
um erro, no caso, é comprar imóvel só na cidade que ele conhece, por exemplo? É uma coisa nossa que a gente é muito bairrista, né? Por exemplo, as pessoas, digamos aqui, a gente tem Santa Catarina, a pessoa é lá de Lages. A pessoa só quer comprar em Lages. É evidente, é o lugar onde ela conhece, ela já tem pessoas próximas, mas a gente sempre sugere a pessoa fazer uma análise de onde está rendendo mais os imóveis no Brasil. Porque se Boa. você está comprando imóvel a título de financeiro somente, não com interesse de moradia, você tem que investir onde rende mais. Onde dá dinheiro, exatamente. Ah, mas como eu vou fazer isso se eu não conheço os lugares? Aí tem a segunda parte, de ter um corretor de confiança, de procurar lugares desejados, mas esse regionalismo, para quem quer investir somente com rentabilidade ou lucratividade, não faz sentido, né, Leandro? Eu vim da cidade de Nada Tubarão. contra Lages, né? Eu morei... Foi só um exemplo. Não, foi um exemplo, claro, mas normalmente cidades menores, elas não tendem a ter uma valorização tão grande, a não ser que o plano diretor ou que tenha uma expansão grande na cidade, né? Por exemplo, eu nasci numa cidade pequena de 6 mil habitantes e dificilmente o imóvel lá se valoriza. Não tem muito. Valoriza a inflação e tudo mais, Vai porque a cidade não corrigindo, né? cresce, a cidade não está crescendo, não está vindo mais gente para morar lá. Logo, a demanda de imóveis supra aquela necessidade das pessoas que estão lá. Uma outra cidade também que eu morei depois era Tubarão. E é uma cidade maior. É maior, 100 mil habitantes. Mas não é uma cidade que tem um crescimento. Ela não cresce, ela está com 100 mil habitantes já faz 10 anos, eu acho. Não é uma cidade que cresce. Uhum. Então, eu acho que é importante a gente falar isso. Por que que não é bom investir na sua região? Não é que não é bom. Você tem que buscar uma região que cresça. Claro. Então, tem cidades no Brasil que crescem muito. Quando a cidade cresce, ela precisa de mais gente, ela tem mais gente ali dentro, tem mais empresas, mais indústria, obviamente, tem mais Traz mais demanda investimento. E para apartamento, para alugar, para tudo mais. Exatamente. Quando a gente fala isso, e é muito fácil a pessoa saber disso. A pessoa bota ali no Google, cidades mais valorizadas no Brasil em 2024. Cidades mais valorizadas em 2023. E graças a Deus, já que a gente está em Santa Catarina, a gente vai puxar um pouquinho para o nosso lado. Quais são Santa essas? Catarina, nós temos 4 no top 5. Das 5 cidades que mais Do cresceram Brasil. no 23, 2024, Nós temos 4 no top 5. meu Deus, então Santa Catarina é uma É bola uma da vez. potência. A gente fala aqui, o pessoal, mas é uma coisa que está ali, né? Sim, Tá ali provado. Então, se você tem interesse em investir em imóveis, pode comprar na sua região, pode comprar onde você quiser, o dinheiro é seu. Mas se você também pode investir onde rende mais. Então, faz uma análise das regiões que mais valorizam e, posteriormente, você pode fazer um movimento para lá. Lembrando que hoje nós temos um mundo muito global e dá para investir de qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar. inclusive o Bira que você falou comprou dos Estados Unidos, né? Exatamente. Inclusive, eu conheci ele esse ano. Pessoalmente, a gente só se conhece via WhatsApp. Ah, olha Então, só. tu vê que tem facilidades. Quem quer hoje faz acontecer. Recebe hoje os relatórios mensais da consultora, os vídeos. De qualquer lugar do planeta hoje você consegue fazer o movimento de compra do imóvel com uma pessoa de confiança e ter um acompanhamento de obra, que é a parte mais importante para quem mora fora e tendo confiança do investimento, né? E tem apartamentos que eu comprei, por exemplo, aqui na região de Santa Catarina, aqui perto, 100, 200 quilômetros aqui, né? Aqui na região de Itapema, e eu nunca fui lá. Comprei e nunca fui. Tem alguns apartamentos que eu não cheguei a ir lá na região. Conheço, claro, tá perto, mas eu não fui lá no terreno, não precisei ir Sim. lá. Quando a gente Nesse tem uma detalhe. pessoa de confiança e a gente entende que a consultora é uma consultora decente, que tem solidez, você fica mais tranquilo de fazer o movimento também, né? Sim. Então, esse não é um erro, mas pode ser caracterizado com erro, mas se você está investindo como título somente financeiro imóvel, faz essa análise, pô, se eu vou investir aqui ou lá. Faz uma análise que a FIPZAP vai te direcionar para o melhor investimento. O erro seria no sentido de a pessoa ficar presa muito no seu lugar, na sua região. Diversificar, tá um pouco aqui, um pouco ali, ver onde está rendendo mais depois, mesmo que a tabela diga. Tem gente que ainda é muito regionalista e fica desconfiado. Mas depois de um momento ali, você vai ter certeza que você vai pro lugar onde mais está valorizando. Claro, com certeza vai buscar um lugar que valoriza mais no Brasil, né? Ou até fora, às vezes, né? Mas no Brasil a gente tem oportunidades, inclusive de pessoas de fora que vão investir aqui, né? Então a gente pode investir no Brasil. Lembrando que nós temos opções de investimentos com entradas baixíssimas para qualquer pessoa no lugar do mundo, com assinatura online, sem burocracia, sem necessidade de comprovar crédito. Então a gente tem muita facilidade para a pessoa querer investir. Só basta querer. Lima, vamos pro próximo. Então a gente falou de 2 erros aqui. Terceiro erro. Nosso podcast, lembrando que a gente vai falar aqui dos 5 erros que impedem você de dobrar o patrimônio em 3 anos. Próximo erro, terceiro.
Contar com a sorte para valorizar o seu imóvel acima da média. A gente falou um pouquinho antes, mas o Rafael estava meio embutido no assunto, mas... Contar com a sorte para valorizar o imóvel. que não deixa também O que é contar com a sorte? Vamos lá, só para ficar claro. O que é contar com a sorte? É compra e assim, todo imóvel valoriza? Será que é isso? É esse pensamento de que... É um pensamento antigo, né? Vou comprar imóvel em qualquer lugar que imóvel nunca perde dinheiro. Errado não tá. Essa é a premissa, sempre tá certa. Mas, se você pode comprar um lugar que rende muito mais, por que não você ter um retorno maior? Então, eu acho que essa premissa de comprar imóvel em qualquer lugar é uma premissa muito interessante, como compra de imóvel, preservar patrimônio. Mas se você pode agregar patrimônio ou dobrar seu patrimônio até 3 anos, por que não? Sim, a gente está falando aqui, né? O que a gente quer dizer? Eu acho que tu quer dizer, né, Lima? Não é ruim comprar imóvel em qualquer lugar. Não. A questão é, se o objetivo é dobrar o patrimônio em menos tempo possível, você quer que rende mais do que uma renda fixa. Então você quer, nosso método, 3 anos, dobrar em 3 anos. O ideal é você comprar em algum lugar que valorize bem acima da média. Falando em média, qual é a média de valorização que a gente tem no Brasil hoje? 5%. 5%. Onde é que o pessoal que está assistindo pode comprovar isso? Pode verificar isso? Ver a FIPZAP, botar no Google, FIPZAP. pegar algumas referências. FIPZAP, como a tabela FIP de carros, a FIPZAP também é uma referência. Enfim, tem diversos sites ali que podem dizer sobre a média de valorização anual de imóveis. Perfeito. 5% então é a média do Brasil de valorização de imóvel hoje, segundo a FIPZAP. Se tomar o Brasil todo dividir, essa é a média. Perfeito. E nessas cidades, por exemplo, as 5 maiores cidades que têm valorização no Brasil, qual é a média de crescimento delas? De 20% a 25% ao ano. De 20% a 25%. Está falando que é 4 a 5 vezes mais do que a média nacional. Exatamente. É aquilo que a gente falou. Você pode botar o seu dinheiro para correr 4 a 5 vezes a mais do que já está acontecendo, né? Então, é uma diferença muito grande, né? Muito grande. A não ser que a pessoa não tenha pressa para ganhar dinheiro, né? Que eu acho difícil. Todo mundo hoje quer ganhar o máximo possível no mínimo de prazo possível, né? Eu acho que essa é a premissa de todos, né? E a mesma conta que eu fiz no início, né? Que a gente joga pro longo prazo, isso se multiplica muito mais. Exatamente. Imagina eu tenho um imóvel de 100 mil. Daqui a um ano ele valeu 5% a mais, valeu 105. Ao longo do tempo, essa curva ao longo do tempo, fica muito distante. Isso fica muito distante. Se eu colocar num gráfico, aqui vai começar pequenininho, os dois igual, só que no longo prazo, 10 anos depois... Não se encontra nunca mais. Nunca mais. Exatamente. Porque no primeiro ano de 100, vale 105. O outro de 100 vale 120. E aí começa a esticar. Aí começa a esticar. Daí no segundo já vai de 120, já vai para 144. Enquanto o outro está em 111. E aí começa... E aí tchau. Nunca mais. Tá bom. Então o terceiro erro é contar com a sorte. Queira ou não queira, a gente está falando também a mesma forma de procurar bons lugares com rendimento, como a gente falou no erro anterior, mas é você não contar com a premissa. Todo imóvel valoriza sempre. Não é assim. Tem imóvel que valoriza mais, imóvel que valoriza menos. Exatamente. Perfeito. Próximo erro. Comprar imóvel à vista, em virtude do desconto. Obviamente, comprar à vista sempre tem uma vantagem percebida. O construtor recebe à vista. Por que as pessoas querem comprar à vista? Porque essa é uma premissa que sempre foi intitular na nossa cabeça: comprar à vista tem desconto. Verdade, sempre tem. Geralmente tem. Mas, no caso de imóveis, em virtude de todo o nosso método que nós temos aqui, vale muito mais a pena você pagar parcelado do que pagar à vista. E nesse caso, lembrando que a gente está falando para investir, né? Não é para morar, claro. A gente está falando para investir. Então, se eu estou pensando para investir, normalmente o imóvel à vista é um imóvel que já está pronto. Tem essa premissa também, né? Também. Normalmente é isso. Não vou pagar, às vezes... Se eu tenho a possibilidade de comprar imóvel na planta, eu posso pagar parcelado, para que eu vou pagar à vista? Não faz muito sentido. Mas sobre fazer aquela conta ali é muito fácil, né? Se você pagar um imóvel hoje 1 milhão na planta e pagar ele à vista por 900 mil, digamos, 10% de desconto, certo? Você botou 900 mil de dinheiro? De entrada de pagamento. Desembolsou 900 mil. 900 mil de disposição de caixa. Se você pegar o mesmo apartamento e diluir em 2 ou 3... a conta é muito positiva pro investidor em vez de pagar à vista. Quer dizer que em vez de eu pagar 900 mil à vista... Você pega 3 imóveis, dilui no mesmo imóveis, dilui em 3, deixa 3 anos eles pagos, sem nenhum compromisso financeiro durante 3 anos, e ao longo de 3 anos você pode vender sem nem ter nenhuma descapitalização, aproveitando os 20% de valorização anuais. Então... Isso é muito disruptivo, Lima, porque... É muito comum, às vezes, alguém não querer ter dívida, vou comprar um imóvel à vista. Não, e cada um tem uma leitura. A gente está falando uma leitura para a pessoa exponencializar o máximo possível. Exponencializar o máximo. Eu posso dividir esse 900 mil que eu pagaria num imóvel que vale 1 milhão
eu pego 900 mil. Vamos supor que esse imóvel vale 1 milhão. Ele vai valorizar 20% ao ano. Eu tô falando que ele vai para 1.200, depois para 440, 1.400, 1.700, mais ou menos. 1.700. Beleza. Então, a diferença de eu pagar à vista, eu paguei 900 mil, ele foi para 1.700. Certo? Em Também 3 foi um anos. bom negócio, bacana. Foi um bom negócio. Agora vamos fazer em 3 imóveis para vocês terem uma percepção de valor. Vamos dizer que nós pagamos 1 milhão em cada um. Nós estamos falando de 3 milhões. E a gente diluiu em cada apartamento 300 mil de pagamento, certo? Certo? Nesses imóveis de 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, nós temos o primeiro ano 200 mil de lucro em cada um. Sim. 200. Segundo ano, 240. 240. Terceiro ano, 300 mil. 300 mil, que é a valorização que ele teve, 20%. Ou seja, em 3 anos, em vez da pessoa ter um lucro de 700 mil reais pagando à vista, fora a dificuldade e a possibilidade de ter que achar um comprador que pague à vista, que isso também impacta na liquidez versus o seu resultado. Dificulta a liquidez. Você vai ter de lucro, primeiro ano, 600 mil. Primeiro ano já quase empata o pagamento à vista. Sim. Segundo ano, 480, 720. 720 mil O no segundo ano sozinho, ele já dá mais 4 lucro anos, do que o... 900 mil. Então nós vamos fazer uma conta 900 mil mais 600 mil. Dá 2 milhões e 200 aí, 2 milhões... 2 milhões e 200. Com o mesmo dinheiro. E aquilo que a gente falou no item anterior também não foge disso aqui. Saber utilizar o dinheiro da melhor maneira possível. Agora assim, mesmo que rendesse muito parecido, ou mesmo que o rendimento fosse igual, quando eu compro 3 imóveis em vez de um só, eu aumento a minha liquidez. Exatamente. Dilui. Eu diluo o meu risco, porque eu posso investir com consultora diferente, Pode vender projetos diferentes. E nesse inteirinho de tempo, 3 anos, você pode vender um, carregar mais os 2. Sim. Então, esse aqui valorizou mais, então eu já vou vender esse, já pego o dinheiro, compro outro. Vou para outro, reponho o caixa, tiro a expulsão de caixa. Então, quando a gente tem essa versatilidade, que é poder diluir imóveis, fora que, se você compra 3 imóveis, sempre compra 3 imóveis com tipologias distintas. Para ter mais liquidez. Ah, não quero esse aqui, quero com 2 quartos. Sempre ter um produto diferente para poder ofertar, não ter 3 da mesma tipologia. Sim, e tem outro benefício. Então vamos lá, primeiro benefício. Se eu comprar 3 com o mesmo valor, eu diversifico, eu tenho mais liquidez e eu tenho mais rentabilidade. Exatamente. Agora tem outro benefício, que é o seguinte, eu não tenho 900 mil. É aí que está o ganho. Eu não preciso ter 900 mil, eu posso comprar um imóvel de 1 milhão e eu vou pago lá 100 mil de entrada, às vezes, se for de 1 milhão. Sim. E eu vou pagando lá, mensais. pagando as parcelas mensais. Em 3 anos, eu vou ter pago a entrada e mais uns, talvez 300, 400... 30, 40% do valor do 400 mil, vamos botar assim, 400 mil. Tá. Eu paguei 400 mil em 3 anos. Só que esse imóvel já saiu de 1 milhão para 1.700. Exatamente. E eu tenho, então, vamos lá, paguei 400 mil no imóvel, eu desembolsei 400 mil. Vamos fazer a conta comigo. Desembolsei 400 mil. O imóvel já está valendo 1.700, certo? Certo. Eu peguei 1.700, diminui o que eu já paguei, 400 mil, sobrou 1.300. 1.300 eu ainda tenho que pagar a dívida que eu tenho com a construtora. Né? Exatamente. Tem que pagar a dívida. Então, eu tinha 1.300 e a dívida é 600 mil. Certo? Então, sobrou quanto? 700 mil. Mesmo pagando corretor, pagando imposto, a exponencialização do ganho é muito grande. Então, se a pessoa tem essa percepção e geralmente faz esse movimento, quem já comprou aqui. Por quê? Então, a pessoa, mas eu não quero sair comprando 3. Não. E não deve. Faz a primeira compra, valida. Isso. Gostou, você vai procurar o corretor de confiança e você vai querer fazer aumentar o seu investimento. Sim, e mesmo que aqui, Isso a gente tá falando uma ideia aqui para vocês terem ideia de como funciona a exponencialização financeira. Obviamente que ninguém vai sair comprando 3 imóveis, muito menos de 1 milhão. A gente só tá dando um exemplo para vocês entenderem de como a roda funciona para quem sabe usar o jogo do longo prazo, jogo do investimento. Exatamente. Agora, se você está pensando aí, mas a liquidez de 2 anos é pouco para mim. Não é o seu momento para investir. Não. Porque investimento, quando a gente fala de investimento, de investidor, a gente pensa no longo prazo, 2, 3 anos. Se você tem o dinheiro aí, 40 mil é a sua reserva de emergência, então você não tem que investir no imóvel. Você tem que ter reserva, você tem que ter... Pessoas que querem investir, investidor de verdade, que quer multiplicar o patrimônio, você tem a chance de fazer isso. Inclusive, na simulação que a gente fez aqui, dava até mais. Dava. Mesmo que tira a parte... A gente foi mais conservador. A gente foi mais conservador no método 2 em 3, porque às vezes você quer liquidar, você baixa um pouquinho o preço, diminui 100 mil, paga 50 na corretagem. Você paga 400, volta
E 800. qualquer investimento no mercado imobiliário, mesmo ele podendo entregar resultado anterior a esse prazo, se programe para 3 anos. Se programa para 3 anos. Ah, mas meu Perfeito. primo comprou em um ano, dobrou. Se for verdade, que bom para o mercado, que ótimo. Mas não vai com essa premissa de só tem um ano para pagar e quero vender depois de um ano. É assim que o mercado acaba, as pessoas acabam se atrapalhando. Vender imóvel é gerenciamento de expectativa. Então, compra imóvel, deixe 3 anos com previsibilidade de pagamento para isso. Pra deixar Perfeito, é o isso aí. mercado entregar o que você quer. Não vamos contar a historinha aqui que esse é o jeito seguro de fazer negócio, o jeito seguro de Não investir. adianta prometer que vai entregar antes, porque é difícil. Se fosse elencar, isso seria até um outro erro, né? A pessoa querer comprar um imóvel e querer vender com liquidez de um ano. Pô, compra de imóveis, assim como renda fixa também, tem Tem um um tempo de certo prazo, maturação. tempo de maturação, porque O ele imóvel vai demora para começar a ficar valorizar também. pronto, o prédio vai começar a subir, o cliente vai ter que ter percepção de valor. É uma coisa que tem que dar tempo ao tempo. Senão seria muito fácil, né, Leandro? Compra Sim. imóvel de 1 milhão, amanhã vende por 1,1 milhão. Não é assim Pô, que funciona. não é a mágica também, né? A gente Não. tá falando de um mercado muito sólido, muito consistente Consistente. e que você tem uma possibilidade de ganho no modelo que a gente está falando do método 2 e 3. Por quê? Regiões que valorizam muito, condição de pagamento diferenciada, Sem confiabilidade da burocracia. construtora, sem burocracia. Deixando claro que tudo que eu e o Leandro estamos falando de imóveis e essa modalidade é uma modalidade muito forte da nossa região de Itapema. Só para vocês entenderem. Ah, mas vocês estão falando da minha região, não tem isso. Então procure se informar sobre a região litorânea de Itapema e região que essa modalidade da qual nós estamos falando é uma modalidade que tem aqui na nossa região. Só para vocês entenderem. Ah, mas na minha região não tem. Tem, existe. Isso aqui não é uma falácia. Sim, tem. Em todo o Só pra Brasil vocês deve ter entenderem algumas que consultoras que fazem isso. caso você não tenha na sua região, aqui a gente tem essa disponibilidade de negócio. E o quinto erro, Leandro, é comprar imóvel já valorizado. Armadilha. Comprar o imóvel pronto. O que é o imóvel já valorizado? O que quer Imóvel dizer com isso? valorizado, se for para título de investimento, comprar, mesmo que seja na planta, de alguém que já comprou. Por exemplo, ser o segundo comprador. No caso, melhor pegar a tabela zero. Esse é o Comprar, principal. comprar imóvel e ter lucratividade significa comprar bem. Então, comprar bem é comprar cedo. Comprar cedo é ter margem de ganho. Comprar cedo é sair ganhando. Quem chega cedo bebe água mais limpa. Essa regra não muda no mercado imobiliário. Quem chega cedo Todo bebe mundo água mais limpa. já falou do mercado imobiliário, fala essa regra, mas essa regra não tem como sair de moda, que nem Coca-Cola. Não sai. É assim que funciona. Não adianta comprar imóvel em regiões que não vão entregar valorização, comprar imóvel já prontos, porque imóvel pronto ele continua valorizando, mas nada como imóvel na planta, bem comprado, uma construtora bacana, e tudo aquilo que a gente fala no nosso método para você ter a melhor rentabilidade. Então não adianta vir com, mas o fulano prometeu em 2 anos, comprar imóvel pronto. É evidente que tem algumas oportunidades de imóveis prontos. Nós estamos falando aqui de situações típicas. Sim, mas de maneira geral, tabela zero da consultora é o melhor negócio para a gente se fazer. Não tenha dúvida. Tabela zero, ok. Quais são os momentos de valorização? Existe a classificação, existem os níveis de valorização, né? Existe. Ou, sei lá, o momento de valorização ideal. Quais são os momentos? Geralmente o imóvel da planta ele tem 3 picos de valorização. 3 picos de valorização, 3. tá. Quando o imóvel começa a fundação, tapume. Quando começa a fundação do Quando imóvel, começa, tá. porque depois tem a segunda etapa, é a parte do estrutural, quando começa a subir os andares. Quando já tá na metade do prédio, vamos dizer assim. Já começa a subir o prédio, o pessoal já começa a ver que a obra está andando bem rápido. Já deve ter um apartamento. Já dá para ter uma visita, já dá para ver a vista. E o terceiro é o momento do acabamento, né? Esquadrias, rodapé, acabamento da área de lazer. São esses 3 momentos que eu sugiro o cliente poder sair. Os 3 momentos de saída, então, para o investimento é esse. Obviamente, cada um tem uma percepção de valor diferente, mas são basicamente, né? A gente tá falando a grosso modo aqui, né, Leandro? Os 3 momentos de saída. Ah, mas eu quero ficar pronto. Perfeito, vai ter uma porcentagem de valorização. Eu quero sair um pouco antes. Perfeito. Eu quero sair um pouquinho antes. Todos os momentos têm, mas nós recomendamos sempre 3 anos. Sim. É onde é que o cliente consegue visitar o imóvel, a percepção de valor, ver a qualidade da consultora, ver o acabamento da consultora. Tudo isso incide no valor final da venda do seu imóvel, que é o seu ágio, né? Então, o que nós estamos querendo fazer é juntar todas as etapas aqui. E você que está vendo aí, que está papelzinho, tenho certeza que acompanhou. E
não cometer essas armadilhas, né? Que porque são as mais comuns, né, é um Leandro? empilhamento, não adianta você não cometer as outras, e daí você vem lá no imóvel, você compra no último momento que você falou aqui, no momento que ele tá, o terceiro momento de venda. Exceto se for para uso. A gente tá falando para investimento. Para Estamos falando para investir, né? investimento, você seguir essa cartilha aqui, dificilmente você vai cair numa cilada imobiliária. Mais do que investir, para dobrar o patrimônio em 3 anos, né? Para dobrar o patrimônio, a gente tem que chamar, tem que conversar conosco, né? Tem que conversar contigo, Lima, para dobrar o patrimônio aqui, né? Não, modéstia à parte, vocês investindo em imóveis vão fazer um excelente negócio, qualquer negócio, mas nós estamos querendo dar um auxílio para vocês investir de maneira mais racional. Quem quer investir contigo, tu pode ajudar o pessoal a investir aqui na região, sem cometer esses erros aqui, usando o método 2 em 3? Sem dúvida. Tu tem alguma coisa boa, top aí pra gente, pra quem tá querendo assistir, pra quem tá assistindo, pra investir tabela 0, por exemplo, pra não cair nessa armadilha aqui, pegando uma região dessa que valoriza bem, Tenho. 20% ao ano, Eu tenho uma oportunidade de uma tabela e 0. com a entrada baixa, né? Eu quero que tu tenha exatamente o passo a passo aqui que tu falou. Não adianta tu falar e não ter o produto, Não, né? sem os erros, fazendo tudo certinho. Tem alguma coisa pra nós agora? Eu tenho um produto muito bacana, uma entrada bem acessível na faixa de R$25 mil, Nossa. parcelas a partir de R$2 mil. Então, quem quer investir no mercado imobiliário, tem como, é só querer, porque o mercado está acessível e, graças a Deus, ele está muito rentável. E vai continuar se valorizando? Porque tem um pensamento disso, tá, valorizou, mas vai continuar se valorizando? Vai, é muito simples ver isso, né? Só analisar a vacância das cidades que tem diminuído, então tem mais gente vindo morar para cá. Ah, boa. Esse é um indicador importante, olha só. Mais um ensinamento aqui, ó. A Vacância. Vacância, as cidades estão. As cidades as quais que estão mais valorizando, tem mais pessoas vindo morar. As obras estruturais que a região está se propondo, na qual você vai investir, tem que ser analisada. As obras estruturais do município como Tá um todo, tendo projeto. obra privada, público-privada, tá tendo obra municipal. O que isso vai impactar a curto, médio prazo, a longo prazo? Só para o pessoal entender, quem está assistindo, quais são as obras grandes lá que estão saindo nesse público-privado ali? Vou falar nossa região, que é onde eu tenho domínio. Vamos falar dessas as 4 cidades que você falou aqui, né? Vamos falar. Qual cidade você vai falar agora? Agora eu falo de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, Itapema, que é do lado. Balneário Camboriú, por exemplo, nós temos a orla sendo toda revitalizada. Fora que ano passado nós tivemos o alagamento da praia. Alagamento Só da o praia, alagamento da praia deu 20 a 30% de valorização na quadra 1, 2 e 3, que são as 3 quadras principais ao Quantos mar. por cento de valorização? De 20 a 30%. Só por causa da orla. Por causa do alagamento da praia. A orla vai ficar pronta agora, vai vir mais outro boom de valorização. Nossa. Itapema, vamos citar o maior pier da América Latina com Hard Rock Café na frente do mar. Com 18 opções gastronômicas, Rada Gigante, alagamento da praia. Quantas opções vai ter? 18. 18 opções. 18. É gigante, então vai maior ser. marina de Santa Catarina no outro ano para 400 barcos. Maior marina de Santa Catarina. Vamos falar agora de Porto Belo, única cidade planejada do Brasil até 2030, Masterplan. Masterplan significa toda a organização da cidade sendo feita, uma cidade sendo feita novinha em folha. É tipo Brasília, então tudo tá planejado para até 2030 já tem um planejamento. Exatamente. Para trânsito, para construção. Tudo, 3 moles novos. Cara, uma cidade impecável. Deixa eu ver, quarta cidade para Brava Itajaí, tá sendo toda repaginada, Brava Norte, toda repaginada, cabeamento subterrâneo em toda a Brava. Cara, assim, ó, se você tá investindo numa cidade que não tem nada disso que eu falei... E isso é investimento privado. A grande parte é público-privado. Por isso que funciona bem, então, por isso que vai. Por isso que é rápido. Por isso que é rápido. Não tem licitação, não tem aquelas situações e também demoram. Fora aquela questão dos parques também, tá muita coisa saindo ali em Balneário, né? Tá virando quase uma Gramado ali, né? Hoje tem a NASA. Tá falando... Não, Gramado não, é... Gramado não, Balneário tem a NASA. Tem a NASA. O Parque Dinossauro foi mais de 100 milhões de reais. Tem o Aquário. Tem o Passeio de Pirata, tem o Bondinho, Roda Gigante. Agora tá saindo como é que é? Aqua Show, Aqua Park vai ter, ano que vem inaugura. É tipo aquele parque gigantesco lá de Fortaleza, é isso? Exatamente. Então só aí a gente já tem 7 opções para a família curtir, né? Sim. Então se você quer investir numa cidade que tem obras estruturais sendo feitas e investe no turismo familiar, que é o turismo de qualidade, você tem que investir nesse local, um local litorâneo, com a FIPZAP, com tudo isso aqui que a gente falou, é difícil errar. Não, é bom falar isso aí, porque isso mostra por que a região é boa, por que você tem que buscar imóveis fora. E por que ela vai continuar valorizando? Que é a pergunta, mas se eu vou comprar no topo. Não vai, porque ainda vai continuar subindo bastante, tem muita obra para vir, e a gente só citou umas principais aqui para vocês terem ideia do que a gente tá falando. Vai ter o maior prédio do mundo, né, ali, residencial? Vai ter em Balneário Camboriú. Qual vai ser a altura dele?
530 metros. É legal porque quanto mais as construtoras estão investindo, estão fazendo prédio, mais elas investem na região. Então, por isso que E a quanto gente... mais elas investem, mais elas vendem produtos mais caros, mais produtos diferentes vêm. Maior marina vem mais aeroportos privados, mais restaurantes, mais qualidade de vida. E tudo é mais segurança. uma sequência, né, de fatores. Mas sem investimento público-privado ou público, dificilmente as coisas andam como tem que andar. Até o Neymar não tá fazendo um prédio ali também? Tá, o Neymar tá fazendo um prédio de Itapema. Pô, olha só, as pessoas bilionárias que podem investir no mundo todo tá construindo um prédio ali, né? Isso é um sinal muito positivo, né? Muito positivo. Se Tu ele se não imagina, estivesse valorizando, se tu pode investir em qualquer lugar do planeta, que é o que ele pode, por que ele tá investindo ali? Tem um sentido. Porque tem rentabilidade. não só ele, até o... Só falta o Messi agora, o Cristiano Ronaldo também já tá investindo. Na FG é verdade. Isso, o Messi, daqui a pouco vem o Messi. Não duvido, não duvido. É só ele fazer uma análise financeira e ter certeza que ele vai ver que ele vem pra cá. Vou resumir aqui pro pessoal, ó, 5 erros que você não pode cometer se você quer multiplicar o seu patrimônio em 3 anos. O primeiro, achar que você tem muito dinheiro, esse é o primeiro erro. Segundo erro é comprar o imóvel somente na sua região. Você deixa passar muitas oportunidades de imóveis que estão valorizando muito mais. Terceiro erro, contar com a sorte, achar que qualquer lugar vai valorizar. Não é bem assim, tem lugares que vão valorizar muito mais, como é o exemplo da nossa região, da região que o Lima falou aqui. Quarto erro, comprar o imóvel à vista, mesmo com desconto. Então, vale a pena você diversificar e pagar parcelado, diluir o risco, tem mais liquidez e tudo mais. E o último erro, quinto aqui, que é comprar o imóvel já valorizado, cair nessa armadilha de comprar o imóvel pronto, que ele já passou pelos picos de valorização. Ou quase pronto, né, no caminho de obra, né? Sim, o melhor é você comprar na planta, né? Então vamos fazer assim, ó, vamos deixar um link aqui embaixo, o botão aqui embaixo para você chamar o Lima aqui, chamar para conversar e marcar uma reunião, talvez um bate-papo aqui. Pode ser uma videochamada sem compromisso, Pode ser uma mas videochamada. vou dizer, por pouco tempo que a gente Mas vai vamos deixar disponível. só para os primeiros, né? Porque senão não vai dar conta de atender o pessoal. Não, vamos lá, pessoal. Os primeiros se cadastrarem e clicar aqui, a gente vai fazer uma videochamada, eu e você, pra gente explicar um pouquinho mais e ver a melhor oportunidade de negócio pra você. E de tabela zero, tem que ser a pessoa que tá assistindo. Sempre tabela zero, pra pegar a água mais limpa de todas. Isso, perfeito, Lima. Então, um abraço pra todo mundo que assistiu. Pessoal, estamos aí à disposição e obrigado pela atenção. Fechou? Valeu. Um abraço. Clica no link pra chamar o Lima aqui e conversar com ele. Clica já. Clique já.